Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Daniele Ritz da Silva, curso Licenciatura em História no Centro Universitário Internacional Uninter, no Polo de Arroio do Tigre, localizado no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Sou portadora do RU 2822255 e então eu estou fazendo uma série de vídeos no YouTube, aos quais estou apresentando o meu estágio supervisionado diferentes contextos. Desde já peço que deixe um like, comente e compartilhe meu vídeo para que o meu estágio esteja sendo validado. Não esquecendo de se inscrever no canal para acompanharem todos os vídeos, beleza? O tema proposto para o meu estágio é História e Cinema e sua importância na sociedade. Como estudar história através do cinema? Então, nos vídeos eu abordarei este tema central. E esta parte introdutória vai ter em todos os vídeos. Tá beleza, gente? Então, caso vocês queiram pular a parte introdutória, vocês podem ir direto ao conteúdo. Então, no vídeo de hoje, eu estarei realizando uma introdução e então eu estarei abordando o tema de forma geral, falando um pouquinho sobre a história e cinema. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre os vídeos que vão ter para vocês ficarem ligados. Então o vídeo de hoje é abertura com apresentação e conceitos gerais a respeito do estágio sobre a história do cinema. Vou falar vários conceitos, vou falar sobre os criadores do cinema e vários assuntos pertinentes a esse tema em questão. Nos próximos vídeos, eu terei um vídeo ao qual eu falarei sobre a história e cinema, que vai ser um vídeo que eu vou falar sobre o conceito geral. Também falarei sobre a história do cinema em vídeo para vocês, vou contar toda a história do cinema. Falarei também em vídeo sobre a evolução do cinema, toda a trajetória do cinema até ser o que ele é hoje em dia. Também vou ensinar vocês como utilizar produções do cinema para aprender história. E também estarei indicando produções cinematográficas inspiradas em momentos históricos e falando em vídeo sobre elas para vocês. E falarei sobre a chegada do cinema ao Brasil. E por último, farei encerramento com conclusão, agradecimentos e posicionamentos finais. Dando início, então, ao conteúdo em si. Como todos sabem, as aulas estão suspensas devido à pandemia do Covid-19. Então, a maioria das instituições, tanto como escolas, igrejas, cinema, museu, estão fechadas. Então, a universidade, a Uninter, o Centro Universitário Internacional Uninter, proporcionou, estar dando continuidade aos nossos estudos com os estágios remotos. Para quem não sabe, os estágios remotos ou aulas remotas, eles nos oferecem a oportunidade da escolarização por meio de recursos tecnológicos, só que a distância. Na prática, o que muda da educação online e educação remota é que a educação online ela é planejada para esse meio, enquanto a remota é adaptada, o que resulta em prejuízos bem grandes no ensino por parte do professor e na aprendizagem por parte do aluno. Claro que se for trabalhado todos os conteúdos de uma forma bem complexa, se a pessoa buscar ensinar de forma correta, tudo vai ser bom, agregar valor, agregar conhecimento, não vai acarretar nenhum prejuízo no ensino, E na aprendizagem por parte dos alunos, se o aluno também buscar conhecimentos, ele também não vai ter dificuldades. Então, gente, o modo que eu escolhi para estar executando o meu estágio foi o projeto de extensão, que foi o que se encaixou melhor na minha realidade. Eu escolhi o modo de extensão, pois ele significa a participação ativa do aluno na sociedade em que vive. Por isso, o projeto de extensão é sinônimo de impacto social, tanto na vida de quem recebe os benefícios do projeto, quanto no cotidiano dos alunos que o integram. Então, gente, por que eu escolhi o tema
História e cinema são importantes na sociedade, como estudar história através do cinema. Eu escolhi porque a história está presente em todos os setores e ambientes da sociedade. Basta nós observarmos com atenção e podemos ver. No cinema não é diferente, né? Eles se encontram milhares de produções cinematográficas, né? E quando eu digo milhares, é milhares mesmos, né? Que se caracterizam de fatos culturais e complexos que retratam a história. Em que sentido eles retratam a história? Se você ir hoje no cinema, você pode ver uma lista infinita de filmes por produções cinematográficas que contam histórias maravilhosas, histórias de terror, romance, comédia. Mas se vocês pesquisarem bem, vocês vão encontrar filmes que relatam a história, filmes que contam a Segunda Guerra Mundial, filmes que contam sobre uh, a ditadura militar, e tem muitos, tá, gente? Filmes que falam sobre a Primeira Guerra Mundial, filmes que contam o descobrimento do Brasil, o tráfico de escravos. Então, basta você pesquisar, você se informar. Por isso que esse curso de extensão ele é muito importante para a sociedade, não só para mim, não só para você, para a sociedade em geral. Por isso ele vai estar compartilhado no YouTube de forma pública. Se você quiser compartilhar com seus amigos para mais pessoas aprenderem, compartilhem, todo mundo vai ser bem recebido aqui. Então, esse curso de extensão universitária, ele busca como propósito que os participantes, né, principalmente os participantes, mas não só, né, reflitam e entendam a importância do cinema em conjunto com a história, para o desenvolvimento intelectual e cultural das pessoas, mostrando que é possível aprender história por meio do cinema. Como eu tinha explicado, né, é possível e é muito mais divertido você aprender se divertindo. Então, nesse contexto, vale dizer que o estudo da história por meio de recursos distantes do nosso habitual, como através do cinema, é de grande importância para o desenvolvimento de pessoas capazes de se posicionarem em qualquer situação e desenvolverem suas próprias ideologias. Então, esse foi o meu objetivo, né? A justificativa para mim estar escolhendo esse tema. Essa é a justificativa maior. Espero que vocês aprendam junto comigo e que eu aprenda junto com vocês, porque está uma oportunidade da gente interagir e aprender junto. O meu curso de extensão universitária tem como objetivos ensinar as pessoas a importância do ensino da história e cinema, aprender a história por meio do cinema, explicar a história do cinema e conhecer a evolução do cinema durante a história. Esses são os objetivos maiores. Se aprendermos mais, melhor ainda. Se tivermos mais metas alcançadas, que outras pessoas têm outras metas, né? Os objetivos para aprender, melhor ainda, tá, gente? Então, gente, agora eu vou falar sobre os conteúdos, tá? Beleza? Mas se você não se inscreveu ainda, não deixou o like nesse vídeo, deixa o like, que isso é muito importante para a divulgação do nosso conteúdo. Porque, gente, dá trabalho fazer um vídeo desse. Dá muito trabalho, tá? Então, gente, no vídeo de hoje vamos falar sobre vários conceitos, vários conteúdos relacionados à história e cinema. Então, a gente não pode deixar de falar. Quando falamos em cinema, não podemos deixar de citar os irmãos Lumière. Então, eu vou contar um pouquinho sobre esta história desses dois irmãos para vocês. Nascido no distrito de Hauts-de-Saône, na França, em 13 de março de 1840, Antoine Lumière era um homem de caráter que sempre demonstrou interesse na parte artística. Então ele mostrava interesse na pintura, no canto. E em 1894 apoiou a invenção dos filhos e soube aproveitá-la. Com 19 anos, Antoine se estabeleceu em Besançon como pintor. Depois ele se estabeleceu como fotógrafo. Seus dois primeiros nasceram em Besançon, Auguste em 1862 e Louis em 1864. Em 1870, a família Lumière
fugiu do nordeste da França por causa de um exército prússico e se estabeleceu em Lyon. Gente, se eu falar alguma palavra pronunciada de forma errada, é porque são palavras distantes do nosso habitual. Peço que me desculpem e me corrijam nos comentários. O negociante nato, Antoine, abriu um estúdio fotográfico no centro da cidade, porque, como eu falei, ele sempre buscou interesse na parte artística, né? Então ele abriu, né, no centro da cidade, então, um estúdio fotográfico, né? Ele era bastante inovador, né? Antes da cidade ter luz elétrica, ele instalou em seu estúdio o sistema de Van der Weyden e possuía luz elétrica. Olha a inteligência desse homem, gente. Podendo oferecer grande qualidade em suas fotografias, até mesmo à noite, né, gente? Eu mesmo, quando vou tirar uma foto à noite, eu tenho muita dificuldade porque minhas fotos sempre ficam escuras. Então, Antoine ficou atento às novas invenções no campo de fotografias e movimentos e, ao mesmo tempo, na educação de seus filhos. Louis e Auguste estudaram em La Martiniere a maior parte, né, numa escola técnica de Lyon na época, né? Seu filho mais novo, o Louis, desenvolveu um processo de triplete poto, conhecido como etiquete Bleu, produto que durou até as décadas de 50, que trouxe fama e sucesso financeiro para a família. Para produzir e comercializar os plantes, Antoine Lumière comprou um grande terreno em Montplaisir, subúrbio de Lyon. Começou com 12 trabalhadores em 1884 para se tornar o grande complexo industrial com mais de 300 trabalhadores em 1895, com fábricas Vermont nos Estados Unidos e em várias cidades da França. Associate Anonyme Lumière e Tissis Fuels. Logo se tornou uma multinacional e a fortuna cresceu rápido. Então, como vocês podem ver, essa família, tanto o pai quanto os filhos Lumieres, eram muito inteligentes, né? Eles tinham talentos artísticos, o pai era pintor, cantor, fotógrafo, e os filhos herdaram, então, toda essa inteligência, toda essa intelectualidade do pai, que era um homem extremamente incrível. Tinha vários conhecimentos, vários dons artísticos. Então, agora vamos focar um pouquinho só nos irmãos Lumière. No outono de 1894, Antoine Lumière pediu para os seus filhos resolverem um problema que ele estava tendo com a animação de imagens, né? Problema que grandes inventores como Edison não conseguiam resolver. Esse empurrão paternal na direção certa resultou na invenção Lumière Cinematographique, que Lyon, a França e o mundo comemoraram em 1895, 100 dias antes dessa grande invenção. Lyon tem o privilégio de ter toda essa história do processo inventido dos irmãos preservadas, evidências históricas, prova de fatos que os irmãos Lumière foram os inventores da cinematografia, a última das várias invenções que Louis Lumière nos deu. Os irmãos Lumière também são responsáveis por várias invenções no campo da fotografia, cinema 3D, medicina e outros. Então, eles foram duas pessoas que tiveram muita apoio, né, do pai, né? Por isso que eu sempre falo, né, do apoio da família é muito importante. Então, eles tiveram muito apoio para eles se inspirarem e fazer o que fizeram, né? E o pai também tinha muito talento, né? E o talento que o pai tinha, ele passou para os filhos, né? Então, os irmãos Lumière,
eles tiveram, né, o apoio, eles tiveram um ensino, né, por parte do pai, e eles então se inspiraram e criaram obras incríveis. Mas aí fica a pergunta: qual foi o primeiro filme feito na história do cinema? Então eu vou responder para vocês essa questão. No século XVIII, muitas pessoas experimentavam, né, fazer coisas, né, aparelhos, que fizessem um desenho, né, apresentar movimento. Então, em 1832, Joseph Plateau, um cientista belga, né, ele criou o fenoncistoscópio, o primeiro aparelho, então, a produzir ilusão de movimento num desenho. Plateau colocou 2 discos em 2 diferentes eixos, desenhou ao longo da borda de um disco um objeto e no outro disco fez orifícios. Quando ambos os discos eram girados na mesma velocidade, quem olhasse através dos orifícios tinha a impressão de que os desenhos eles estavam se movendo. Então, no final desse mesmo século, inventores da França, também da Inglaterra e também dos Estados Unidos, eles tentavam, então, descobrir maneiras para eles projetarem filmes. Então, depois de muito fracasso, porque não é uma coisa fácil de se inventar, né, gente? Não existia, né? Não é igual agora que você pode fazer um filme pelo seu celular, que se tem a possibilidade, né? Então, depois de vários fracassos, né, o sucesso veio para vários deles, quase que ao mesmo tempo. Para vocês terem uma noção, né? Porque depois de muito estudo, né, alguém conseguiu alcançar o sucesso. Então, em 1887, Thomas Edison começou a trabalhar em um aparelho para fazer com que as fotografias parecessem movimentar-se. Olha só a ideia, né? Então, ele só obteve sucesso 2 anos depois, né? Quando um norte-americano, Hannibal Goldwyn desenvolveu um filme à base de celuloide transparente, que era resistente, mas era bastante flexível. Esta base ela podia ser coberta por uma película de produtos químicos sensíveis então à luz, e podia se retirar então uma série de fotos com esse filme, que se movia rapidamente dentro da câmera, né? Então, George Eastman, um pioneiro na fabricação de equipamentos fotográficos, produziu o filme. Utilizando então o filme de Eastman, Edison e seu assistente William Dixon inventaram o cinetoscópio. Era uma espécie de gabinete onde 15 metros de filme rodeavam em cartéis. A pessoa olhava através de um visor para o interior, então, do gabinete, e podia ver as fotos em movimento. Isso que na época foi uma grande revolução, né? Então, em 1894, o cinetoscópio era exibido em Nova York, Londres e Paris. Então surgiram novos inventores que, se utilizando dos mesmos princípios, né, que aquele aparelho ele tinha, desenvolveram câmeras e equipamentos de projeção bem mais aperfeiçoados, né? Então, em dezembro de 1895, pela primeira vez, um filme foi projetado e publicado, então, numa tela. Essa projeção, no entanto, ela foi realizada pelos irmãos Lumière e aconteceu num café parisiense. Foram cenas simples e entre elas a de um trem chegando a uma estação. Em poucos meses, né, todas as grandes cidades da Europa, elas já tinham, então, filme em exibição, para vocês verem o quanto as pessoas eram inteligentes na época, né? E quando uma pessoa descobria, parecia que todo mundo já estava sabendo como se fazia. Então, todos os filmes eram feitos de um tamanho padrão, pois dessa maneira um filme feito num país podia ser exibido em outro país também. Como o cinema era mútuo, não havia problema de diferentes idiomas.
era só trocar a legenda. Então, o cinema, né, gente, ele se bastava na época por o quê? Não é igual ao cinema de hoje, tá? O cinema de hoje tem imagem, colorido, tudo lindo, vozes, tradução, legenda, um monte de artifícios para melhorar a qualidade, né? Mas antigamente, os filmes eram preto e branco, não tinha áudio, não tinha uma boa imagem de qualidade. Então, como o cinema era mudo, não havia diferença de idiomas, né? Era só trocar a legenda. Então, em 1898, o cinema passou a contar histórias. Eram pequenas cenas filmadas numa sequência. Então, foi o diretor do cinema norte-americano quem primeiro fez o filme usando as técnicas cinematográficas atuais de contar uma história. Seu filme mais importante foi O Grande Roubo do Trem, em 1903, um filme de apenas 11 minutos, descrevendo o roubo de um trem e a perseguição de capturas dos assaltantes. Então, esse filme, ele foi um grande sucesso nos Estados Unidos, né? E ele levou os americanos a criarem os Nickelodeons. O nome vem do preço do ingresso, um níquel, de 5 centavos de dólar. E a palavra Odeon, de origem grega, que significa teatro. Então, os Nickelodeons foram os primeiros cinemas públicos. A maioria deles eram armazéns transformados em cinemas, frequentados em sua maioria por trabalhadores e imigrantes que não sabiam ler ou escrever. Então, gente, nos primeiros anos da década de 1900, a maioria dos filmes americanos era feita em Nova York, mas logo vieram para Los Angeles e possuem um clima e natureza mais favorável para a produção dos filmes. Então, já no ano de 1911, foi construído o primeiro estúdio em um distrito chamado Hollywood. Quem não conhece Hollywood, né, gente? Hollywood é conhecido por ser o quê? O cinema, né? Dos grandes atores, todos estão em Hollywood. Hollywood é o lugar do cinema, gente. Então, vocês estão entendendo por que Hollywood é tão famosa, né? Não preciso nem falar o que é Hollywood, né? Todo mundo sabe onde é e o que é Hollywood, né? É uma cidade maravilhosa, linda, maravilhosa. Outros estúdios foram aparecendo, então, e a cidade ficou conhecida como a capital mundial do cinema, como eu estava dizendo para vocês. Então, os primeiros atores do cinema, né, eles não eram identificados pelo nome na tela, preferiam manter-se no anonimato, né? Até por segurança, né, e tal. Então, ser ator de cinema era ser considerado um artista muito inferior, né, ao do teatro. Entretanto, quando a famosa a estrela teatral Sarah Bernhardt apareceu em um filme, trabalhar no cinema passou uma profissão respeitável, né? Como Charlie Chaplin, né? Que é muito conhecido, né, gente? As produções de Charlie Chaplin são incríveis. O jeito que ele trabalha sem a fala e faz a comédia é incrível. Se vocês nunca assistiram um filme de Charlie Chaplin, eu não sei o que vocês estão fazendo na vida, gente, porque os filmes, as produções de Charlie Chaplin são incríveis, tá bom, gente? Eu aconselho muito vocês assistirem, porque é um filme que ele tem toda uma perspectiva diferente, uma visão diferente de você assistir e você trabalhar com um filme. Então, a partir de 1912, os americanos eles tentaram ampliar o seu mercado de trabalho, atraindo a classe média para o cinema, né? Então começaram a formar peças e romances mais conhecidos e começaram também a contratar grandes nomes do teatro. Durante, então, a Primeira Guerra Mundial, a produção quase parou por falta de matéria-prima e de energia. Mas os europeus queriam muito ver filmes, né?
principalmente alegres. Os americanos aproveitaram-se, né, dessa situação para entrar então no mercado europeu. Por volta de 1920, a maioria dos estúdios, como Columbia, a Metro, a Universal, já estavam instalados e a grande preocupação agora era com os lucros. Por quê? Porque toda produção ela precisa gerar lucro, né, gente? Não adianta você produzir um filme, gastar milhões e não ter retorno, né? Então, os chefes dos estúdios eram homens de negócios e não artistas. Então, assim, houve uma grande queda, né, da criatividade, por isso a maioria das inovações ocorridas nessa década se deu na Europa. Então, a França, ela ficou conhecida pela brilhante utilização da técnica fotográfica. Introduziu, então, o uso do subjetivo nos filmes. Possivelmente foi sua maior contribuição. Enquanto isso, os soviéticos tornaram-se os primeiros em suas novas técnicas de montagem. Poucos filmes, então, usaram som antes de 1900. Eles dependiam de uma ligação mecânica e um fonográfico, e era difícil sincronizar o som com a ação passada na tela. Em meados, então, da década de 1920, foi criado um sistema que coordenava com sucesso o som, um disco com projetor. Depois passou a ser usado como um filme silencioso, com música e efeitos sonoros gravados em discos. Então, até que a Warner produziu em 1927 o filme O Cantor de Jazz com Al Jolson. Não era para ser falado, teria só efeitos de músicas e sons, né? Efeitos sonoros e musicais. Porém, durante o processo de sonorização, Jones pegou o microfone e disse que costumava falar em seus shows. Vocês ainda não ouviram nada. O incidente convenceu os direitos da Warner a substituir quadros legendados do filme por diálogos falados, então. Ao dublou 4 cenas e as canções era o fim do cinema mudo. Então, nos primeiros anos do filme sonoro, né, ele constituiu, né, um retrocesso. O cinema mudo estava no auge, né, com alta qualidade, enquanto os falados eram grosseiros e inseguros. Por quê? Porque tudo que é novo, ele permite uma evolução. Não tem como você começar a fazer algo e começar sabendo fazer perfeitamente. E então assim foi com o cinema. Não foi uma coisa simples, né? Uma tarefa simples de ser realizada. Por quê? Porque o cinema, ele permitiu-se, né, adaptar-se. Então, foi se adaptando o cinema mudo, né? Foi se incorporando, desenvolvendo-se. Foram aprendendo mais e aperfeiçoando mais. Então, quando surgiu o cinema falado, né? Ele tava bem, era bem novo, né? Era uma inovação, uma coisa que chegava recentemente e não tinha muitos conhecimentos de como melhorar. Então, logo que ele chegou, era grosseiro e inseguro. Então, muitos astros e estrelas também tiveram problemas, né? Nas suas vozes, elas não se adaptavam, né, ao cinema falado. Por serem muitas das vezes até muito agudas, né? Então, no início da década de 30, eram os filmes musicais, os gangsters e os filmes de terror que faziam um grande sucesso. Os métodos de som, eles foram aprimorados e a partitura musical tornou-se muito importante. Nessa mesma década, então, surgiram movimentos que tinham como objetivo lutar contra a dominação do cinema americano. Então foi a época do surrealismo cinematográfico, representado por Luis Buñuel no filme Cant Andaluz e A Cidade de Ouro. Ainda em 1939, Orson
Fields, o menino pródigo do rádio e o teatro, foi chamado para ir para Hollywood. Ele dirigiu filmes que marcaram a história do cinema e mostraram o caminho certo para filmes sonoros. Cidadão Kane e Soberba, neles foram usados então novas técnicas, né, para o aprimoramento que eu falei. É uma iluminação, né, nova, né, com sombras. A câmera, né, e os personagens, eles se acentuavam, né. Então, Wills, ele também revolucionou, né, o uso da trilha sonora, né, que bem anteriormente eram partituras, serviu apenas como acompanhamento do filme, né, passando então a ser feitas para os filmes, refletindo mudanças no clima para unir as cenas. Vou citar um exemplo para vocês atual, né. A gente encontra nos filmes de terror hoje muito frequente as transições. Quando, por exemplo, um vilão vai aparecer em cena, eles colocam um efeito sonoro de suspense para dar mais impacto na cena. Então era isso que eles passaram a introduzir. E tem até hoje, então, né? Então, grandes astros e estrelas surgiram nessa época e esta década terminou, né, triunfalmente como o filme E o Vento Levou, dirigido por Victor Fleming, com Clark Gable e Vivian Leigh nos papéis principais. Foi o mais longo feito até aquela época, né? Porque, como eu falei, os filmes eram curtos, até porque a dificuldade, né, em se produzir um filme era imensa. Então, na década de 40, a Segunda Guerra Mundial, ela contribuiu com o surgimento na Itália de um estilo conhecido como neorrealismo, desculpa, onde usavam cenários naturais e autores não profissionais. Eram filmes que eles eram realistas, né? E mostravam as misérias da guerra, os problemas em geral que a população sofria, né? Então surgiu Roberto Rossellini em Roma, A Cidade Aberta e Vittorio Sica com O Ladrão de Bicicletas, seguidos por Antoni e Fellini. Na França, os acontecimentos então mais importantes pós a guerra, né, após toda aquela situação crítica horrível que passaram, né, foi o aparecimento de um grupo de jovens e talentosos diretores que iniciaram a Nouvelle Vague. Tratava da vida moderna francesa e colocava os jovens como ponto central dos filmes. Eles tinham então um custo baixo, o estilo individual do seu diretor. Era cinema de qualidade, né, comercial e de conteúdo existencial. Seus representantes mais famosos foram Jean-Luc Godard e François Truffaut. Então essa quantidade variada, né, de estilo, ela se espalhou pelo mundo, chegando também à Europa socialista, que apresentou então uma grande revolução cinematográfica, né? Em 1960, o cinema novo de Glauber Rocha no Brasil tornou-se sua força cultural, representando as inquietações políticas. O cinema na época seguinte ficara um pouco parado. A televisão já tinha tirado grande parte do seu público, mas no fim da década de 80, o cinema americano ele surge com o filme Steven Spielberg It. O filme arrecadou milhões, então o cinema ganha características mais populares e os produtores que tinham trocado o cinema pela televisão retornam sua produção com um auxílio da propaganda e as novas tecnologias. Então, gente, essa foi um conceito geral, né, sobre toda esta chegada do cinema, né, evoluindo nessas partes, um pouquinho dessa história. Então, gente, eu vou falar um pouco agora sobre
O filme, né, como registro da realidade, que acho que é uma parte que deve ficar na introdução, pois é uma parte bem interessante. Então, o primeiro relato, né, a primeira notícia ao filme que tem como documentário histórico na data de 1898. E foi escrito pelo câmera polonês Bolesław Mateuszkiewicz. Acho que é assim que se fala, né? Ele se intitula Une Nouvelle source de la história créative de un déport de cinématographie historique. Então, integrante, então, da equipe dos inventores do cinema, os irmãos Lumière, Matouzenkis, defende o valor da imagem cinematográfica, que era por ele entendida como testemunho ocular do verídico e infalível, capaz então de controlar a tradição oral. Para ele, o cinematográfico não dá, talvez, a história integral, mas pelo menos o que fornece é incontestável e de uma verdade absoluta. Sustentando o argumento de que a fotografia animada era autêntica, ele exalta e precisa. Ele pretendia também criar um depósito de cinematografia histórica e se organizava a partir de seleções dos eventos importantes da vida pública nacional, né? Considerados de interesse histórico. Ele julgava que o evento filmado era mais verdadeiro que a fotografia, na medida que esta última admitia retoques. Então deve-se observar, contudo, que Matuzensky atribui esse valor do filme documentário, que aliás era uma produção bastante dominante na época. Décadas mais tarde, ainda no tempo do cinema mudo, o debate entre os cineastas russos Dezinga Vertov e Sergei Eisenstein traria contribuições importantes para uma definição da natureza da imagem cinematográfica, situando-se num polo oposto ao princípio de autenticidade do registro de Matuzensky. Ambos entendiam que o filme era uma construção. Para Eisenstein, a montagem é o princípio vital que dá aos planos puros. Ou seja, né, o filme ele seria criado a partir de sua montagem e não poderia ser visto como uma reprodução fiel da realidade. Seria uma linguagem criada, né, pela montagem que, segundo ele, nos levaria a uma verdade análise de funcionamento da sociedade. No entanto, embora compartilhasse da ideia de que o filme não é uma cópia feita conseguindo, né, totalmente a realidade, né, e sim uma construção feita por seu realizador, Dezinga Vertov só admitia no cinema documentário a capacidade de expressar a realidade. A montagem se utilizava das imagens captadas pela câmera sobre uma dada realidade. Já no ano 70, Marcus Fero iria conferir a essa polêmica para reforçar sua argumentação de que tanto o cinema documentário quanto o de ficção deve ser o objeto de análise cultural e social, refutando a ideia de que o princípio gênero seria mais objetivo e trataria fielmente da realidade. Por ora, interessa-se somente registrar o debate acerca da natureza da imagem cinematográfica entre dois importantes nomes do cinema, empenhados não em só fazer cinema, mas também refletir sobre sua experiência. Então, na década de 1920, surgiram, no entanto, alguns indícios de que alguns historiadores passaram a reconhecer o cinema como fonte de conhecimento histórico. Prova disso foi o interesse pelos filmes documentário histórico, demonstrado por um grupo de historiadores que compareceu
aos encontros no Congresso Internacional de Ciências Históricas realizado entre os anos de 1926 e 1934. Sua atenção concentrava-se, contudo, na busca por condições para a preservação dos filmes nos arquivos que viriam a ser criados. Também é possível afirmar que sua concepção do valor do filme era a mesma de Matuszewski. É isso. O filme era visto então como um registro da realidade. Esse argumento também se reforça pela observação do historiador inglês Anthony Aldingate, de que aqueles historiadores estavam voltados, no entanto, exclusivamente para os filmes de atualidades, mais tarde que ficaram denominados, no entanto, como cinejornais. Então não dava atenção aos filmes de ficção, aos documentários ou qualquer tipo de reconstrução histórica feito pelo cinema. Aldagde demonstrava como prevalecia a noção de que o material existente nos filmes de atualidades estava livre de influência pessoal e de seus realizadores. Então, Carsten Fleudelius constata ainda que, apesar do movimento de valorização da história social e das mentalidades iniciado em meados da década de 1920, foi um jornalista Siegfried Krauer, acho que é assim que se pronuncia, se não sei, me corrijam, quem trouxe alguns novos elementos para a discussão da relação cinema-história. Em 1947, Krakaner escrevia de Caligari e Hitler, publicado no Brasil em 1988 por Jorge Sahar, cuja tese central era que o cinema expressionista alemão refletiu os anseios da sociedade alemã na década de 1920, prenunciado a ascensão do nazismo. Krauer considerava que os filmes de ficção refletiam a forma imediata de mentalidade de uma nação, estabelecendo assim uma relação direta com os filmes e o meio que o produz. Segundo Sorcelin, o impacto do trabalho de Krauer pode ser medido pelo fato de que a sociologia do cinema continua a estabelecer relações de homologia entre os filmes e o meio que lhe dá origem. Então, prevalecendo a ideia que os cineastas não copiam a realidade, mas o transportam para o filme, revelam seus mecanismos. Identificando como concepção realista do cinema, Krauer acreditava ainda que este distinguia-se das artes tradicionais, por ser fiel à realidade de uma época, como a fotografia era sua matéria-prima. O cinema era o único instrumento capaz de registrar a realidade sem deformá-la. Em outro trabalho, Krauer ele relacionava a tarefa do historiador à do fotógrafo, considerando que ambos deviam examinar meticulosamente os detalhes e os fatos objetivos. A imaginação do historiador, assim como a do fotógrafo, devia ser utilizada para servir os fatos. Essa identidade entre mentalidades e realidade-filme viria a ser questionada também mais tarde, sobretudo por Sorlin, que iria relativizar tanto a verdade trazida pela fotografia quanto a relação harmônica entre filmes e público. Então, ao longo da década de 1950, sobretudo na Inglaterra e na Alemanha também, um número maior de historiadores passou a reconhecer nos filmes um valor histórico. O inglês Sir Arthur Elton declarou a importância do estudo dos filmes de ficção e do documentário, nivelando o estudo de hieroglifos e de pergaminhos. Entretanto, segundo Fleudelius, os artigos desses historiadores voltavam sobretudo que se devia fazer e não como fazê-lo, apesar de observações do alemão Fritz Terven no
sentido de que o filme só seria aceito como documentário histórico na medida em que se desenvolvia uma metodologia baseada, no entanto, a princípios, né, tradicional, críticas e que tivesse relação a fontes históricas. Em resumo, o reconhecimento, então, do valor do cinema se teve ao longo de a esse tempo de identificação da imagem por ele produzida como uma verdade obtida pelo registro da câmera, né? Então, prevaleceu, portanto, o princípio definido por Matuszewski ao final do século XIX. Na realidade, a discussão sobre a linguagem cinematográfica esteve restrita aos produtores de imagens, os cineastas e os teóricos do cinema. Foi somente a partir de meados da década de 1960 que a discussão propriamente metodológica sobre a relação do cinema e história passou a existir. Tendo como ponto central a questão da natureza da imagem cinematográfica para Sorlin. O impacto produzido pela criação e difusão da televisão que colocou as imagens da câmera. Por outro lado, os princípios caminhos que a teoria do cinema passavam a trilhar, sobretudo com a difusão da semiologia, implicaram a adoção de novos princípios no campo também das reflexões sobre a imagem, com reflexo em outros domínios do conhecimento, inclusive a história. Observa-se, contudo, que as novas abordagens nesta área percorrem caminhos específicos. E é isso que vou falar agora. Então, o reconhecimento do cinema como um novo objeto de análise histórica e, sobretudo, esforço, então, examinar, então, mais atentamente as questões inerentes à utilização dos documentários cinematográficos, inseriu-se, né, como vimos, no campo das preocupações da nova história francesa em 1969. Marx Ferro publicou nas revistas Análise um artigo intitulado Société du siècle et histoire cinématographique, no qual, referindo-se ao culto excessivo do documento escrito, conjugava elevados historiadores, no entanto, utilizarem técnicas de pesquisas válidas para o século passado. Alertava que para a época contemporânea estava à disposição documentos de um novo tipo, com uma nova linguagem que trazia uma nova dimensão ao conhecimento do passado. Por outro lado, fora da França, Niels elaborou em 1966 um trabalho publicado em dinamarquês em 1972, que, segundo Fleur-de-Lys, foi o primeiro livro voltado à crítica da fonte audiovisual. Era uma obra que se enquadrava nas preocupações de Tervan, na época de 1950, acerca da necessidade de um trabalho metodológico sobre o tema. Durante a década, então, de 1970, aumentou a produção historiográfica sobre a relação do cinema e história, e houve um esforço mais evidente, então, para tratar o cinema na sua incrível complexidade. Então, as diversas abordagens que serão examinadas possuem alguns aspectos comuns, embora o tratamento, então, posterior demonstre claramente suas particularidades. Um primeiro aspecto reconhecido é se tratar de documento histórico. O filme requer, então, a formulação de novas análises que dê conta, então, de elementos que se interpõem entre câmera e evento que seja filmado, as circunstâncias de produções e exibições, recepção envolvendo toda uma gama de variedades importantes
que deviam ser considerados numa análise do filme. Na base desta postura, evidentemente, está recluso o princípio de que a imagem é um reflexo imediato do real, né? Que, portanto, ela traduz a verdade dos fatos. O segundo aspecto comum é o reconhecimento que todo filme é um objeto de análise para o historiador. Com isso, não só os cinejornais e documentários, mas também os filmes de ficção se tornam objeto de análise histórica em uma última instância, pelo fato que nenhum gênero fílmico encerra a verdade, não importa que tipo de operação cinematográfica lhe deu origem. Então, gente, essa é a perspectiva que eu vou trazer para vocês durante toda a elaboração dos vídeos, né, em nosso projeto de extensão universitária. E vou falar todos esses conceitos, né, como identificar um filme histórico, toda essa evolução, né, do cinema mudo ao cinema falado, né, e todas essas evoluções. Por isso que eu falei um complexo, bem complexo, como vocês podem ter visto, de conteúdos que, embora seja complexo, ele também é bem legal de se trabalhar, pois ele diz bastante assuntos. Então, gente, como a gente pode identificar um filme histórico? Como eu já falei ali sobre os pensamentos dos autores a respeito disso, né? De maneira geral, pode dizer que um filme histórico, né, é aquele que possui uma temática relacionada diretamente a fatos históricos. Então, gente, a gente pode encontrar diversas categorias de filmes históricos, que pode ser considerado em menor ou maior grau como histórico, como obras de reconstruções históricas, biografias, ficções históricas, adaptações literárias com fundos históricos, adaptações de HQ com fundo histórico. Seja qual for a categoria, o filme histórico é sempre um documento de duas leituras. Ele é a representação do passado, testemunho da época em qual foi produzido. Esse duplo caráter do filme histórico levou Mark Fehr, o historiador pioneiro da investigação na relação cinema-história, a formular então a definição das duas vias de leitura do cinema: a leitura cinematográfica da história, ou seja, a história mostrada pelo cinema, e a leitura histórica do filme, isto é, à luz do período em que foi produzido. Então, é possível, sim, a gente está aprendendo história por meio do cinema. E existem muitas produções que a gente encontra de filmes, né, que relatam momentos históricos. E isso é possível, né, a gente estar trabalhando, né. É possível a gente trabalhar o filme na escola, e a gente pode também, não só na escola, a gente pode olhar um filme para aprender sobre determinado tempo no passado que a gente não conhece. E é interessante a gente conhecer a história do nosso país para a gente entender tanto a política quanto as leis que tem, como o Brasil ele se tornou independente, como foi a participação do Brasil na Primeira, na Segunda Guerra Mundial, o Brasil participou, não participou. Então os filmes eles contribuem desta forma, se você souber encontrar um filme que traga então uma relação, né, verídica, né, com a história, né. Por exemplo, os filmes de Charlie Chaplin, né, são filmes que mostram a evolução do cinema, né, o cinema mudo, né, preto e branco. Mas era a comédia da época era Charlie Chaplin. E Charlie Chaplin todo mundo conhece e já assistiu, várias pessoas já assistiram. E realmente é uma obra incrível. O cinema é tratado, olha quanto tempo foi uma das primeiras obras a serem criadas e uma das obras mais famosas que tem. Por quê? Porque é hilário, é lindo, é incrível.
todo mundo que assiste Charlie Chaplin gosta. Por quê? Porque foi bem produzido, foi bem elaborado e ficou marcado na história. Então é possível a gente aprender o cinema através deste filme e através de outros filmes a gente pode conhecer outras histórias, né? Então a história, ela é muito importante pra tudo, né, gente? Pra nossa vida, pra todos os setores da sociedade, pra compreender tudo, até a história, né, da sociedade. Se a sociedade produziu algum filme, é possível você aprender sobre ela através desse filme, né? Aliás, tem filmes que contam sobre a história do Nordeste, a vida do povo sofrido e do calor. Então a gente pode aprender muito, né? Então eu trago para vocês como uma reflexão, vocês assistirem um filme, pelo menos pesquisarem sobre um filme histórico, para vocês tirarem conteúdos, conceitos, tirarem algum um agrego para a vida de vocês. Um conhecimento a mais, porque conhecimento nunca é demais. Então, gente, eu gostaria também de dizer que o filme histórico ele pode ser trabalhado na escola, tá? Talvez eu fale um pouquinho nos próximos vídeos sobre isso, que também pode ser trabalhado, né? De diversas formas. Pode ser trabalhado trailer, imagem, várias coisas a respeito do filme. E na sala de aula aí também pode ser trabalhado livros com relação aos filmes, né? Então, o cinema, ele tem tudo a ver com a história. A história e o cinema são dois elementos que trabalham e caminham juntos. Eu não me canso de dizer que o cinema é muito importante para a história e a história é muito importante para o cinema. Ambos têm uma grande relação, ambos são fruto de muito trabalho. A história passou por muito desenvolvimento, muitos conteúdos, muitos conceitos. E o cinema vem para ajudar, porque você não vai aprender um conteúdo. Não vai estudar 2, 5 horas, mas você pode assistir um filme 5 horas. Por que não? Porque um filme não é entediante, não cansa, não dói a cabeça. E se você ficar muito tempo estudando, lendo, você vai cansar, você vai entediar. Mas você com certeza consegue assistir um filme por mais de horas, muitas horas você pode assistir, que você não vai cansar. Mas é claro que é preciso uma reflexão, uma análise desses filmes históricos. É preciso você investigar bem para você aprender a história de forma certa. Por isso que eu vou fazer um vídeo explicando como a gente pode estudar história através do cinema. Então, gente, se você não viu o cronograma de estudos, de vídeos, de conteúdos, volta no comecinho do vídeo que tudo aquilo a gente vai trabalhar, tá? Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Ele cansa, vocês de assistir um pouquinho, cansa um pouquinho de fazer, mas ele é necessário para aprendermos história. E então eu já agradeço a cada um de vocês que chegou até o fim, né? Nesse vídeo, que me acompanhou durante essa 1 hora. E queria agradecer a cada um de vocês e pedir para vocês não se esquecerem de deixar suas dúvidas aí nos comentários, que eu estarei respondendo vocês, ou lá no nosso grupo do WhatsApp. Também já peço que deixe seu like, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos, que serão, relembrando vocês, serão postados segunda, terça e quarta, das 20 às 21 horas, vocês podendo interagir a qualquer momento do dia, que eu estarei respondendo tranquilamente. E também, vai relembrando vocês também que vai ser do dia 16 de agosto ao dia 31 de agosto. Toda segunda, terça e quarta. Então, vou aguardar vocês todos esses dias da semana, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo, então, galera. Um abraço pra vocês. Se cuidem e não se esqueçam, não tenham vergonha de perguntar
na aba comentários, que eu estarei respondendo tranquilamente. Então, um abraço